Comunhão na mesa. Por que comunhão na mesa? Primeiro, queria relembrar que quando a gente pensa em comunhão, a gente pensa em grandes ajuntamentos, né? Reuniões de pessoas, dividindo coisas, experiências, conquistas, dividindo as cargas, né? Comunhão nos remete para um ajuntamento de muitas pessoas. Ou talvez você já esteja pensando, comunhão começa na minha casa. É verdade que ela alcança muitas pessoas, mas ela começa na minha casa. E eu acredito que a verdadeira essência desta comunhão mesmo começa nos nossos lares, nesses pequenos ajuntamentos. E vai explodindo e alcançando outras pessoas porque é algo contagiante. Aliás, as Escrituras Sagradas nos ensinam isso. Quando nós olhamos lá para o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos o relato da igreja primitiva que se expande, que se multiplica em virtude desses pequenos ajuntamentos que vai tomando proporções maiores. É lógico que a grande obra foi do Espírito, né? O Espírito é derramado ali, mas a estratégia que o Espírito usa é fazer as pessoas se reunirem. A Bíblia diz que eles se reuniam no pátio do templo, mas a Bíblia faz questão de ressaltar assim a seguinte palavra: e principalmente. Principalmente no partir de pão e nas orações nas casas. E se tinha partir de pão nas casas, obviamente que tinha mesa e tinha comunhão na mesa. As Escrituras também nos ensinam a respeito de Jesus. Quando ele está com os seus discípulos, desfrutando a sua última ceia antes da crucificação, e Jesus tem ali um desejo ardente no seu coração. As Escrituras escrevem assim: desejou ansiosamente comer a Páscoa com os discípulos antes de sofrer. Esse foi o desejo de Jesus. Aprendemos que essa mesa da comunhão que Jesus partilhou com seus discípulos foi um momento para ele de consolo, até de encorajamento, de desfrutar a intimidade com os seus. No momento que nós estamos em grandes dificuldades, nós queremos estar próximo dos nossos, para que a gente possa abrir o nosso coração e falarmos de coisas que não desejamos que muitas pessoas tenham que escutar. Mas precisa ter esse momento. A questão é que muitas das vezes nós temos esse conhecimento teórico a respeito da importância da comunhão da mesa, mas não temos conseguido praticar isso dentro dos nossos lares. E a pergunta central da nossa reflexão de hoje é: o que estamos perdendo? Para compreender melhor, eu queria contextualizar com a Dave Titus. A Dave Titus ela é uma escritora e uma palestrante. Ela escreveu um livro chamado A Experiência. Nesse livro, ela relata a respeito de uma certa aflição que ela tem, preocupação, diante de pesquisas que relatam que a taxa de divórcio dentro da comunidade evangélica está tão alta tanto quanto fora da comunidade evangélica, fora da comunidade cristã. E a Dave Titus ela passa a fazer alguns questionamentos. Ela pergunta: onde estamos falhando? Como comunidade, onde estamos falhando? Onde estamos falhando como igreja? O simples fato das pessoas virem à igreja, escutar a palavra de Deus, não está sendo suficiente para que elas não sofram e não venham ser impedidas de sofrer um divórcio? Qual é o motivo da derrota do casamento frente ao divórcio? São questionamentos que a Dave Titus traz. Eu acrescento o historiador Edward Gibbon. O Edward Gibbon ele é um historiador que estudou bastante e relatou bastante a respeito dos declínios e das quedas dos impérios. Inclusive tem um nome de um livro que chama Declínio e Queda. Ele estudou principalmente a queda do Império Romano e ele relata no seu livro que assim, uma das coisas que as pessoas sempre pensam, que as derrotas de um grande império vêm por forças externas contra a sua força interna. Por exemplo, as pessoas pensam que provavelmente faltou poder militar naquele império, ou faltou uma inteligência política. E o Edward Gibbon fala que essas possíveis causas não são as principais causas.
Não que não seja uma causa, mas não eram as principais causas do declínio e queda desses impérios. O Gibbon conclui com a seguinte frase: a principal causa da queda de um império é a demolição da dignidade e da santidade do lar. Interessante, né? Que é a base da sociedade humana, ele completa. A David Titons complementa essa ideia, pegando um gancho no Edward Gibbon. Ela fala o seguinte: se o lar é a base da sociedade humana, é possível então que a mesa seja a base da estabilidade humana. A sociedade, o Gibbon fala que importância é o lar. E a David Titons ela vai adiante, ela fala que se o lar então é a base da sociedade, então a mesa é a base da estabilidade humana. Relembrando a pergunta da nossa reflexão: o que estamos perdendo? Será que os nossos lares, os nossos relacionamentos não estejam em declínio, em crise, assim como estiveram os impérios, porque não temos valorizado a comunhão da mesa, não valorizado esse espaço santo do nosso lar, esse espaço que nós podemos partilhar quem realmente nós somos com os nossos mais próximos, de uma intimidade nas refeições, que nós possamos trazer à mesa os nossos sonhos, os nossos desejos, ou mesmo as nossas angústias e dificuldades, ou mesmo bater um papo, rirmos, ou chorarmos juntos, a ponto que nós possamos conhecer cada um daquelas pessoas que nós convivemos, onde a indiferença começa a ser dissipada e o que vai sendo produzido é uma tremenda de uma intimidade, de uma empatia, de um desejo ardente de querer conviver junto. Mas nós precisamos investir tempo nisso. E o tempo é algo extremamente escasso em nossos tempos. Se tem algo que é escasso hoje em dia é o tempo, porque nós temos sido tomados por muitas coisas, por muitas distrações e por muitas demandas do mundo atual. Mas quando chegamos ao nosso lar, quanto de tempo nós temos valorizado para a comunhão da mesa? Eu queria alertar a respeito de algumas distrações que nós temos tido. Não que nós não possamos fazer essas coisas, mas quanto de tempo nós temos investido para ficar nos nossos celulares, internet, rede social, ou mesmo na televisão, novelas, jogos de futebol, o jornal e etc e tal, não importa. Não estou dizendo que nós não possamos fazer isso, mas o tanto de tempo que a gente gasta com isso não está muito diferente do que temos gasto com a intimidade da comunhão da mesa? Será que não temos valorizado esse tempo com nossa família? Lembrando, como o Gibbon ressaltou, as grandes derrotas não vêm dos ataques de fora, mas do descuido das coisas de dentro. Quer ver? O indício de que o seu lar está sofrendo perigo é a dificuldade de abordarmos este assunto. Se você tem dificuldade de falar com alguém na tua casa, ou você mesmo está se sentindo incomodado com isso, pode ser um indício. Precisamos ser fortes e corajosos. Precisamos ajustar o foco, precisamos entrar no caminho certo. Mas para isso eu deixo insistentemente a nossa pergunta: o que estamos perdendo? Eu concluo essa reflexão com a David Titons, que ela escreve em seu livro o seguinte texto: se quisermos preservar o nosso lar e nosso casamento e família, temos que restaurar um princípio que o Senhor estabeleceu há milhares de anos. É hora de arrumarmos a mesa. Quando aprendemos e aplicarmos este princípio, a presença do sobrenatural do Altíssimo nos encontrará à mesa, e tal experiência nutrirá e curará o nosso coração, aprofundará nossos relacionamentos, fortalecerá nosso lar, nossa igreja e comunidade. Pense nisso. Compartilhe conosco a sua opinião no link da pesquisa que nós iremos encaminhar a você. Você sabe, a pesquisa ela é anônima, você pode colocar, escrever lá que nós não saberemos quem você é, a não ser que você queira se identificar. Participando da pesquisa, você nos ajuda nessa caminhada, dando a sua opinião, dando alguma dica, ou até mesmo compartilhando alguma dificuldade que você tem tido. Aliás, dando alguma dica, ou até mesmo compartilhando alguma dificuldade que você tem tido. Aliás,
Pode ser que essa sua dificuldade seja tema para uma abordagem que nós iremos fazer adiante, uma reflexão. Então, escreva para nós, não deixe de participar, venham conosco nessa caminhada. Partilhe conosco desse tempo que nós temos vivido e queremos viver com você. E deixo para vocês 2 textos também para reflexão. Filipenses capítulo 2, versículos 1 e 2 e Apocalipse 3, versículo 20. Venha conosco, comunhão na mesa. Deus abençoe.